Os fogos do inferno lançam uma sombra longa e sinistra sobre a psique humana há milênios. Poucos conceitos são tão visceralmente arrepiantes, tão existencialmente aterrorizantes, quanto a noção de punição eterna. Nos anais da teologia cristã, o inferno ocupa um lugar central e profundamente perturbador. É um reino de sofrimento inimaginável, onde se diz que os injustos enfrentam a ira implacável de Deus por toda a eternidade. Dos pronunciamentos inflamados de pregadores de rua às representações angustiantes na arte clássica, a imagem do inferno tem servido como um poderoso lembrete das supostas consequências do pecado. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno? E como os teólogos ao longo da história lidaram com as implicações morais e filosóficas da danação eterna? Este ensaio mergulha no coração deste debate inflamado, explorando as várias interpretações do inferno e seu impacto em nossa compreensão de Deus, justiça e o próprio significado da existência humana. As perguntas com as quais devemos lutar são tão antigas quanto urgentes. O inferno é um lugar literal de fogo e enxofre ou uma representação metafórica da angústia espiritual? A punição eterna é compatível com um Deus de amor e misericórdia? E quais são as implicações dessas crenças para a maneira como vivemos nossas vidas no momento presente? Estas não são perguntas fáceis, mas são perguntas que merecem nossa consideração cuidadosa e compassiva. A Bíblia, particularmente o Novo Testamento, está repleta de referências ao inferno e à punição eterna. O próprio Jesus falou frequentemente do Gehenna, uma lixeira em chamas nos arredores de Jerusalém, que servia como metáfora para o destino final dos ímpios. No Evangelho de Mateus, Jesus avisa sobre o fogo inextinguível e o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. O livro do Apocalipse, com sua linguagem apocalíptica, pinta um quadro particularmente vívido do inferno como um lago de fogo e enxofre, onde o diabo, a besta e o falso profeta são atormentados dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Essas passagens bíblicas formaram a base das crenças cristãs tradicionais sobre o inferno, moldando nossa compreensão da justiça divina e as consequências do pecado. No entanto, é importante notar que a Bíblia também fala do amor, da misericórdia e do desejo de Deus de que todos sejam salvos. Essa aparente tensão entre a justiça de Deus e seu amor está no cerne do debate sobre o inferno. Como um Deus amoroso pode condenar sua criação ao sofrimento eterno? Existe alguma possibilidade de redenção para aqueles que o rejeitaram nesta vida? Essas são as perguntas que continuam a desafiar e dividir os teólogos até hoje. O tradicionalismo, como o próprio nome sugere, defende a visão antiga do inferno como um lugar de tormento consciente e eterno para aqueles que morrem sem aceitar Cristo como seu Salvador. Essa visão encontra suas raízes nas passagens bíblicas mencionadas anteriormente e tem sido a perspectiva dominante dentro do cristianismo durante séculos. Os tradicionalistas acreditam que Deus, em sua perfeita justiça, não pode permitir que o pecado fique impune. Eles argumentam que o inferno não é apenas uma punição justa para os ímpios, mas também uma consequência necessária da rejeição da oferta de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Para eles, a própria natureza do livre-arbítrio exige que os humanos tenham a capacidade de escolher ou rejeitar a Deus, mesmo que essa escolha leve à danação eterna. Eles veem o inferno como um testemunho da gravidade do pecado e do valor infinito da santidade de Deus. Os tradicionalistas frequentemente enfatizam a importância do evangelismo, acreditando que é seu dever alertar os outros sobre o perigo muito real do inferno e apontá-los para o caminho da salvação. Eles veem a doutrina do inferno não como uma fascinação mórbida, mas como um aviso necessário e até amoroso, um chamado ao arrependimento e a uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus. Seção 4.
Universalismo. Esperança para todas as almas. Em contraste gritante com o tradicionalismo, o universalismo oferece uma perspectiva mais esperançosa sobre o destino da humanidade. Os universalistas acreditam que o amor e a misericórdia de Deus acabarão triunfando sobre o pecado e a morte, e que todas as almas serão eventualmente reconciliadas com Ele. Eles apontam para versículos como 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que afirma que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Os universalistas interpretam a linguagem bíblica de julgamento e punição metaforicamente, argumentando que o amor de Deus é infinitamente maior do que nossa capacidade para o pecado. Eles acreditam que o inferno, se é que existe, é um estado temporário de purificação, um fogo refinador que leva à redenção. Para eles, a própria ideia de tormento eterno é incompatível com o caráter de um Deus amoroso e misericordioso. Essa perspectiva, embora ganhando força nos últimos anos, tem sido frequentemente recebida com resistência de setores mais tradicionais. Os críticos argumentam que ela mina a seriedade do pecado e diminui o significado do sacrifício de Cristo na cruz. No entanto, os universalistas sustentam que sua crença na salvação universal está enraizada em uma profunda confiança no amor ilimitado de Deus e em seu compromisso inabalável com a redenção de toda a criação. Seção 5. Aniquilacionismo. Um fim misericordioso. O aniquilacionismo ocupa um meio-termo entre o tradicionalismo e o universalismo. Os aniquilacionistas acreditam que aqueles que morrem sem aceitar a Cristo não enfrentarão o tormento eterno, mas, em vez disso, deixarão de existir completamente. Eles argumentam que a linguagem bíblica de destruição e perecimento aponta para a aniquilação final dos ímpios, não para seu sofrimento eterno. Os defensores do aniquilacionismo veem essa visão como mais consistente tanto com o texto bíblico quanto com o caráter de Deus. Eles argumentam que o tormento consciente eterno é uma forma de punição cruel e incomum, que é, em última análise, incompatível com a justiça e a misericórdia de Deus. Para eles, a aniquilação, embora ainda uma consequência do pecado, é um fim mais misericordioso do que uma eternidade de tormento. O aniquilacionismo, como o universalismo, enfrentou sua parcela de críticas dos tradicionalistas. Os críticos argumentam que ele diminui a gravidade do pecado e mina os avisos bíblicos sobre o inferno. No entanto, os aniquilacionistas sustentam que sua visão oferece uma compreensão mais coerente e biblicamente sólida da justiça de Deus e do destino final dos injustos.